Paz do nosso Senhor Jesus, amém? E quero dizer que é uma satisfação enorme poder ser instrumento de Deus para trazer alimento para a igreja do Senhor, amém? Parabéns pela sua atitude de você estar hoje na casa do Senhor, porque muitos gostariam de estar, mas poucos têm esse privilégio, tá? Então nós que estamos aqui hoje somos uns privilegiados. Já presenciamos hoje várias coisas, né? Departamento infantil, de jovens, anúncio, né? Luta, né? O William aí, né? Então, quer dizer, a igreja do Senhor está sendo desafiada. E eu creio que nós vamos ser aprovados em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia. E você que está nos assistindo, eu quero agora, eu sou o pastor Soário, como foi anunciado, dizer que é um privilégio ter você nos assistindo, e eu sei que essa mensagem também está sendo gravada, e que também vai ter pessoas que vai estar assistindo através de nossos meios de comunicações, seja ele YouTube, seja Facebook ou Instagram, né? E também vai receber essa mensagem com muito poder, porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai derramar, você crê nisso? Ele vai derramar o poder dele sobre as nossas vidas, amém? Então receba aí em nome do Senhor Jesus essa mensagem com muita unção e muito poder. Nós cremos que a igreja do Senhor é um projeto de Deus, e Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus, com a missão de vir implantar e instituir essa igreja, essa instituição chamada igreja. Como você já sabe, foi dito pelo pastor Max, na semana passada iniciamos essa série, é uma série que fala sobre Atos 29, a igreja em ação. E é muito interessante porque na semana passada tivemos a introdução da série Atos 29, a igreja em ação. Se você está familiarizado com a Bíblia, especialmente com o Novo Testamento, você vai entender e você vai saber que o livro de Atos, ele é composto por 28 capítulos e não 29 capítulos. Mas a ideia é essa, é que você entenda que você está sendo um crente, um instrumento de Deus para dar continuidade a essa história, escrevendo esse livro, dando continuidade a ele. E somos um povo diferente, de uma época diferente, e com culturas, costumes diferentes. Mas eu quero que você entenda que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Amém? É o mesmo Deus que operou e tem operado em nossas vidas desde o tempo da criação. O objetivo principal dessa série, eu preciso compartilhar com você, é abordar aspectos da vida da igreja que precisam ser colocados em prática. Então, nós entendemos que existe características importantes ensinadas por Deus, através de Jesus, através dos apóstolos, através da sua palavra, que nós, como igreja, precisamos estar alinhados, estarmos conectados, para sermos ainda mais bênção para a vida daqueles que está conosco nessa jornada de sermos igreja do Senhor. E de uma maneira prática e bem objetiva, na semana passada, o pastor Max nos levou a entender que a igreja não deixou de escrever a sua história. De uma maneira bem sucinta, ele foi muito feliz e ele declarou e nos apresentou que a igreja foi edificada sobre 4 pilares. Esses 4 pilares formam a base, a sustentação da edificação da igreja. O primeiro que ele nos ensinou foi a promessa, nos lembrou da promessa da edificação da igreja. Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Também nos falou que o inferno jamais vencerá a igreja. Eu creio nisso, você crê? Amém? O segundo pilar que ele nos apresentou foi o pilar da pregação. Muito importante porque a missão de Jesus tem como base nós repassarmos esses ensinamentos.
né? E todos nós somos propagadores das boas novas. Ele nos ensinou que fazemos isso quando compartilhamos a nossa história. Ela é uma mensagem, o que Deus fez por nós e o que Deus é em nós. Então, se nós temos que falar, nós temos que contribuir, esta é a mensagem, aquilo que Deus fez e está realizando nas nossas vidas. O outro pilar é as pessoas. As pessoas, ele nos mostrou que todos nós somos testemunhas do ministério de Cristo. E que somos pessoas comuns realizando coisas extraordinárias. E o quarto pilar é o pilar do poder. E é sobre esse pilar que também vamos estar falando hoje, acrescentando algumas coisas. Mas ele nos ensinou na semana passada que esse poder é proveniente do derramamento do Espírito Santo. E hoje, como não foi diferente, eu tenho um amigo meu que ele é muito engraçado, que ele chega para você, e um dia ele inventou um negócio e falou assim, você já ouviu a piada de trás para frente? Eu falei, não. Ele falou, então começa a rir. Quer dizer, de trás para frente, né? Então, hoje, eu tive essa sensação, né? O culto já começou poderoso, já foi um altar aqui, amém? O Espírito Santo já está presente na igreja. Ele já está presente em cada um de nós. O que nós precisamos é entender que ele tem que ter liberdade. A igreja dos dias de hoje tem que entender que tem que ter a liberdade para o Espírito agir, para o Espírito mover e para as coisas acontecerem. Às vezes queremos que as coisas aconteçam, mas amarramos, seguramos, impedimos. Às vezes fazemos isso até sem entender e sem perceber. Mas muitas vezes as nossas atitudes estão inibindo o Espírito Santo de mover em nossas vidas. Ele também nos falou que o poder do Espírito Santo continua a incendiar a igreja e que vamos ser uma igreja diferente. Você acredita que você vai ser uma igreja diferente? Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você, porque nós sabemos que a igreja somos nós, pessoas, né? Tem o prédio, mas a igreja que o Espírito Santo está habitando é essa, é você, é o seu corpo, é o seu ser, é aí que habita o Espírito Santo. Amém? E o poder do Espírito Santo é esse que está junto de nós, nos capacitando, nos enchendo, para que a obra dele nunca pare, nunca cesse. Quando usamos esses termos, Atos 29, estamos querendo dizer que a igreja do Senhor ainda não parou e ainda está trabalhando arduamente, trabalhando intensivamente para construir, dar continuidade à história da igreja. Ou seja, a igreja está a todo vapor. E em relação, todo vapor, em relação a dar continuidade à obra do Senhor Jesus. O livro de Atos nos fornece um fiel relato sobre o nascimento e a expansão da igreja cristã. Como começou em Jerusalém e com um pequeno grupo de discípulos, presta atenção, se espalhou por todo o Império Romano, onde as boas novas foram pregadas. E hoje, eu gostaria de conversar com você sobre este combustível, que um dia nos foi concedido e que ainda nos mantém em velocidade máxima. Você está em velocidade máxima? Amém? Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus quer você pujante, alegre, motivado, a todo vapor, em velocidade máxima. Ele deseja isso. Ele não quer crente borocotô, ele quer crente alegre, satisfeito, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas uma verdade também tem que ser dita: nem todos os cristãos nos nossos dias estão sabendo abastecer de uma forma correta com esse combustível. Esse combustível não dá acesso a todos, mas ele é de todos. Jazinho eu vou explicar isso. Porque nós entendemos que o Espírito Santo é aquela pessoa gentil, é aquela pessoa que está conosco e que nos capacita.
Se somos uma igreja séria e comprometida com o ID de Jesus, e a promessa do ID de Jesus se encontra ali em Marcos capítulo 16, versículo 15, é conhecida por todos nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa missão. Nós temos que entender que nós, como igreja de Cristo, precisamos desse poder. Se eu e você queremos ser instrumento de Deus, ser usado por Deus, para dar continuidade à missão de Jesus, nós precisamos desse poder. O poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que a igreja precisa para ser uma igreja em ação, uma igreja onde ele vai trabalhar, onde ele vai transformar, onde pessoas vão se converter, onde as coisas vão acontecer e os milagres irão surgir. Somente quando nós tivermos uma igreja movendo no poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja revestida pelo Espírito Santo. A igreja, quando é revestida pelo poder do Espírito Santo, algumas características são notórias na vida dessa igreja. Por exemplo, revestidos pelo poder do Espírito Santo, um grupo de discípulos levou a palavra de Deus, fez o evangelho ser conhecido em vários lugares: sinagogas, escolas, casas, mercados, tribunais, montes, vales, barco, aonde quer que o Deus os enviasse, a vida e a história das pessoas seriam mudadas. Eu creio que você também tenha esse desejo. Eu quero que você também entenda que o Espírito Santo possa fazer, através da sua vida, tudo aquilo que a Bíblia está relatando aqui no livro de Atos. O livro de Atos traz essa história dessa igreja, da igreja primitiva que começou a operar, que começou a executar essa missão dada por Jesus, mas para isso acontecer, foi preciso o uso do poder. Foi preciso o Espírito Santo. Para você imaginar, a cultura do povo, naquela época, era tão dura para ser convertida, que não é estranho, quando você lê, você vai entender melhor que quando Jesus fazia os milagres, e era um milagre aqui, outro milagre ali, e a palavra fala que não foi possível relatar todos os milagres que Jesus executou, mas porque aqueles corações, aquelas vidas para ser tomadas, elas tinham que ser impactadas com um poder sobrenatural. Então existe adversários, existem situações que eu e você vamos enfrentar, que também nós vamos depender desse poder para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. É impossível haver sequer um convertido, presta atenção nisso. É impossível haver sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. Charles Spurgeon diz o seguinte, que é mais fácil crer que um leão tornar-se-á um vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. A igreja precisa desse poder. Nós dependemos desse poder. O cumprimento da promessa de algumas verdades que se encontra no livro de Atos, principalmente ali nos primeiros capítulos, 1 e 2, nós podemos ver facilmente algumas verdades que são importantíssimas para nós entendermos o mover e esse poder do Espírito Santo. Sabemos que o livro de Atos é a história dada continuidade, é a história que deu continuidade ao Evangelho de Lucas. Por que eu digo isso? Porque o autor de Atos é o autor do Evangelho de Lucas, é o Senhor Lucas. E ele tinha, alguns estudiosos falam que ele tinha um projeto de escrever até o 3º episódio. Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, e ele tinha um plano. Por isso que alguns comentaristas falam que está inacabado. E nós tomamos posse que a igreja está sendo edificada através de nós. Mas
O projeto inicial era que nós entendêssemos que ali, através dessas verdades fundamentais, pudéssemos fazer melhor, mais poderosamente, a obra do Senhor Jesus. E ali, do versículo 4 ao versículo 8, nós podemos ver algo muito importante. Jesus determinou, presta atenção, Jesus determinou aos seus discípulos a não saírem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo. Esse batismo seria também este revestimento do poder de Deus. Lucas capítulo 24 nos mostra: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Espírito Santo. Nós temos também no Velho Testamento essa profecia no livro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonho e os jovens terão visões. Isaías também, usado por Deus para nomear essa profecia, 44, versículo 3 e 5 diz: derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Tendo dito isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para um parágrafo usado por Jesus nesse primeiro capítulo. Versículo 8 do capítulo 1. Eu tenho projetado esse versículo para você. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O texto em evidência foi pronunciado por Jesus entre sua ressurreição e a sua ascensão. Obrigado. A igreja não deveria sair para cumprir a grande comissão sem antes ser capacitada pelo poder do Espírito Santo. Mas que poder é esse? A palavra poder, muitos de nós conhecemos, vem do original grego dynamis, a mesma raiz da palavra dinamite. É um poder explosivo, significa, que pode mudar o ambiente, que pode substituir a velha forma e a velha estrutura por algo totalmente diferente. Mas no nosso contexto, trata-se de um poder para cumprir a missão que nos foi confiada por Jesus. E esse poder é a capacitação de Deus para que cumprimos essa missão. Eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos no primeiro capítulo, se não me engano, mais específico, no 4º capítulo do livro de Atos, eu tenho aqui as passagens, esse poder sendo usado pela igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E eu quero mostrar algumas passagens onde esse poder fez a diferença quando aquela igreja entendeu a importância de ser usada por Deus. Atos capítulo 3, versículo 6, e você conhece essa passagem, aquela que Pedro e João vinham caminhando para o templo, e de repente ele viu a porta do templo, aquele aleijado, e Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Então é esse poder que Jesus quer que nós entendemos a importância para os nossos dias. Se é o mesmo Deus ontem, se é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus amanhã, essa manifestação de poder não é diferente. É só a maneira de nós assistirmos e interpretarmos é que é diferente. Mas o mesmo Deus, o que Ele fez no passado, Ele quer fazer agora no presente. Amém? Depois disso, Atos 4, 31, diz que a igreja do Senhor, lembra que a igreja primitiva foi aqueles crentes fervorosos que deram os primeiros passos para levarem o evangelho, para obedecerem à missão de Jesus. A palavra de Deus no versículo 31 diz o seguinte: depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos.
Todos ficaram, o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, esse poder do Espírito Santo tem que provocar a diferença na vida da igreja. Ele tem que ser a diferença na sua vida. Quando a igreja do Senhor orar, o templo tem que tremer. As coisas têm que acontecer, o sobrenatural tem que ficar em evidência. E você tem que ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas o senhor está falando isso sem noção. Não, eu vivenciei isso e alguns aqui também vivenciou isso. O quê? Terremoto? É claro, você está na área do terremoto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu, quando cheguei nessa igreja, em 1998, eu não era cristão no Brasil, somente a minha esposa, mas aí eu cheguei, eu fui impactado com esse poder. O pastor Fernando, juntamente com vários irmãos fervorosos, com muita sede e fome de Deus, do poder de Deus, saíram daqui, foram até a cidade de Pensacola, na Flórida, e veio com esse poder, vem todo mundo tocado por Deus, avivado por Deus, e começou a contagiar toda a igreja, e eu ali, recém-chegado do Brasil, assistindo isso tudo, falei, o que é isso, o que está acontecendo? Um diácono que era muito sério, você conhece, o Eduardo, ele muito sério, chamava a atenção dos seus meninos, não sei o quê, mas de repente lá no altar ele caía aqui no amarelo e sorria. Eu falei, o que é isso? O homem parecia ser sério, e eu não entendia nada. E um dia desse eu estava na igreja, e é como o Max citou, ali em São Francisco, a gente se reunia ali na Glaytime, e toda a igreja movida pelo poder do Espírito Santo. Eles falaram assim, nós queremos um templo e Deus vai dar um templo para nós. E esse templo aqui vai ser nosso. Falei, fé, hein? Esse templo aqui vai ser nosso. Não sei se é por causa do contexto, porque os dirigentes do templo lá eram uns velhinhos, que a igreja estava quase vazia. Esse templo vai ser nosso. E de repente começaram a marchar em redor da igreja, marchar e marchar. E olha que eu sou militar. Fui militar. E aquele pé batia assim, tremia. A igreja tremia. Eu senti. Eu fiquei impactado com esse mover do Espírito de Deus. Então eu cheguei nessa época onde o fogo estava ardente, o fogo está pegando. E eu quero ver uma igreja novamente assim. Eu anseio para ver uma igreja novamente com esse fogo, com esse poder. E eu não posso esperar que isso venha de um outro lugar que não seja das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele foi quem encheu aqueles crentes daquela época com o poder do Espírito Santo. É Ele que vai encher hoje a igreja aqui com o seu poder e com a sua unção. Olha, o 4,33 nos diz o seguinte, Atos 4,33, com grande poder os apóstolos continuaram a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Com quê? Com grande poder. Então, quer dizer, a presença do Espírito Santo estava neles. E o versículo seguinte fala, a parte 2 do versículo diz o seguinte, grandiosa graça, ou seja, a presença grandiosa de Deus, do Espírito Santo, estava com eles. Por isso que existia grande poder. Mas, eu quero, de uma maneira bem rápida agora, compartilhar algo muito interessante com vocês. 3 verdades supremas. Se você vê nessa série, e principalmente hoje, o Espírito Santo já foi bem enaltecido. Nós sabemos da necessidade e nós conhecemos a nossa dependência dele. Mas hoje eu quero que você entenda 3 verdades sublinhares que o Senhor Jesus pediu para nós termos atenção. 3 verdades. Porque não adianta você simplesmente, nós somos uma igreja pentecostal, amém? Mas não adianta você ser pentecostal, não adianta você ser fogo, você ser unção, você ser poderoso, se você não entende de onde vem esse poder. Se você não entende para que serve esse poder. E se você não entende até onde vai esse poder, como que você pode usar esse poder. Então essas 3 verdades, eu quero falar com você agora, rapidinho. A primeira verdade é a origem do poder. Deve aparecer na tela. A origem do poder. Se você observar esse versículo, olha a parte primeira desse versículo, a parte A desse versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus prometeu aos seus discípulos que receberiam poder, porém foram informados de que deveriam esperar primeiro pelo derramamento do poder. Então nós entendemos que é um poder diferente, prometido por Jesus. Não é uma energia qualquer, não é simplesmente uma energia que você simplesmente coloca o dedo na tomada e... Não,
é algo diferente, é algo que provém de um lugar especial. E ele não é simplesmente uma energia, ele é uma pessoa. A igreja não precisa de algo, precisa de alguém. O poder que reveste a igreja não tem na terra, ele emana do céu, ele emana do céu. A origem do poder vem de Deus. Não é um poder humano, mas divino. Não pode proceder daquilo que o homem faz. Mas ele foi procedido, é um resultado daquilo que o Filho de Deus glorificado fez. Então é algo especial, é algo que foi produzido para que eu e você fôssemos usados por Deus. Porque Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Porque Jesus conclui a sua obra, o Espírito Santo começa a sua dispensação. O Espírito Santo não veio para ficar esporadicamente, ele veio para ficar permanentemente na vida da igreja. Sem poder o Espírito Santo e a igreja, sem poder do Espírito Santo na igreja, a igreja não pode pregar, a igreja não vive com exaldia, a igreja não tem testemunho com autoridade e muito menos não colhe frutos abundantes. É um caos. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo não serve. É algo esquisito. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não pode cumprir a missão dada por Jesus. É importante entendermos que não basta apenas, presta atenção nisso, os crentes terem o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo os tenham. Dá para entender isso? Não é necessário muita coisa. É necessário que Ele tenha você. Amém? Que Ele tenha liberdade sobre a sua vida. Que Ele tenha o seu coração. Que Ele tenha o seu entendimento. Pelo menos de onde vem esse poder. Não basta ouvir falar do Espírito Santo. É preciso ser revestido do poder do Espírito Santo. Amém? E, rapidamente, eu quero te mostrar a segunda verdade. É a parte número 2 do versículo. O propósito do poder. Você tem que entender, uma vez que você entende a origem desse poder, não é um poder comum, é um poder que vem do coração de Deus. É um poder que vem para ser somado à obra de Jesus. Mas você tem que entender o porquê disso. Qual é o propósito do poder? A segunda parte do versículo diz assim: e sereis minhas testemunhas. Repete comigo. E sereis minhas testemunhas. Então eu quero te dizer que você é uma testemunha viva do poder do Espírito de Deus na terra. Amém? Jesus instruiu os seus discípulos a testemunharem a todos a respeito dele. Você pode ver Mateus 28, 19. A palavra de Deus nos diz: portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É uma ordenança. Nós temos essa missão para cumprir. Eu fui militar, como eu disse, e às vezes tínhamos que cumprir uma missão. E dependendo da missão, você precisa de equipamentos adequados para aquela missão. Não tem como você, por exemplo, ir para um CDC, controle de distúrbio civil, se você não tiver um escudo daquele, um capacete e um cacetete, porque faz parte daquela missão. Tá? Uma vez também, quando o presidente Tancredo, quer dizer, quase presidente Tancredo faleceu, eu fui um dos condutores ao lado do carro, né, a cavalo, né, conduzindo aquela viatura com o caixão. Entendeu? Mas ali, quer dizer, numa missão diferente, eu já tinha que estar com equipamento diferente. Eu estava a cavalo e tinha uma espada, porque se a multidão enfrentasse, eu jogava o cavalo e com a espada, eu me sentia um São Jorge ali, né? Então, você tinha que dar um jeito na situação. Então, se eu e você queremos cumprir dignamente a obra do Senhor Jesus, nós temos que estar com o equipamento correto. E o equipamento que Deus tem dado à sua igreja é esse poder glorioso do Espírito Santo de Deus, amém? A igreja precisa de poder, mas poder para quê? A igreja precisa de poder para ir. Primeiro ela precisa para ir aonde? Levar os evangelhos, pregar os evangelhos.
a toda criatura, sair do campo da especulação teológica para o campo de ação missionária. Não adianta você ter esse poder para ficar combinado aqui dentro. Você tem que ter esse poder para ir e fazer aquilo que está proposto. E nós vimos hoje, no nosso momento de missões. A nossa igreja, por sinal, nós mantemos várias famílias de missionários, porque nós, como igreja, Mensagem de Paz, nós determinamos que o nosso ir fazer missões é muito importante e é primordial para nós cumprirmos a missão de Jesus. Os discípulos estavam preocupados com tempos e épocas. Se você vê no versículo 6 e 7, quando Jesus queria transmitir essa mensagem importantíssima, essas três verdades, eles começaram a fazer umas perguntas que não tinham nada a ver. E eles estavam preocupados de quem é que vai vir reinar, quem é que vai coisar, quando é que vai chegar, quando é que você vai destronar o rapaz lá e assumir o comando de tudo. E aí Jesus já interferiu na hora e falou assim: o que vocês precisam entender é que precisam ser minhas testemunhas, levar esse evangelho. Mas Jesus muda o foco deles para a necessidade do poder para testemunhar. A igreja precisa de poder para quê? Para perdoar. E rapidamente eu quero falar com você, por que perdoar? Porque naquela época existia um probleminha ali. Existia um probleminha ali, os samaritanos não se entendiam bem. Então, por evangelho, passar aquela barreira, precisou ali de entrar com o poder do Espírito Santo para converter corações duros, corações inimigos ali, corações machucados, ser convertido a Jesus. Precisou ali de inimizades serem desfeitas para que o evangelho pudesse avançar naquela região. Então, o poder para perdoar é muito importante. E a igreja precisa de poder para morrer. Morrer, a palavra testemunha significa literalmente mártires. A igreja precisa de poder para morrer para si mesmo. A igreja precisa de poder para morrer para o mundo. A igreja precisa de poder para morrer para o pecado. E a igreja precisa de poder para morrer para o evangelho. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Porque se você não largar o seu eu, se você não largar os seus costumes, os seus maus hábitos, jamais você vai conseguir servir a Deus genuinamente. Jamais o poder do Espírito Santo vai poder fluir com poder na sua vida. E se você não morrer para o mundo, se ficar de coisinhas com o mundo, a palavra está me ensinando isso, mas o mundo de hoje é um mundo diferente, é uma situação, não é não. A palavra de Deus não é negociável. A palavra de Deus não é negociável. Se foi pecado no passado, é pecado hoje. Então, temos que morrer para o mundo e temos que morrer pelo evangelho. E nós vemos ali a vida dos discípulos. Foram um exemplo para nós. Deus queira que ninguém seja preciso, mas, se for preciso, quanto eis-me aqui eu ouço? Amém? Temos que morrer pelo evangelho. Sem poder, a igreja produz covardes que recuam diante do sofrimento, mas no poder do Espírito Santo, a igreja aduba a sementeira do evangelho com o sangue dos mártires. Amém? Glória a Deus. Tiradentes foi um desses. Não sei se foi cristão. O sangue dele abasteceu ali. E a terceira verdade é a extensão do poder. A última parte do evangelho, tanto em Jerusalém, do versículo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nesse versículo, uma série de progressões foram descritas. Olha só, o cristianismo começaria com os judeus devotos, Jerusalém, judeus devotos. E também Samaria. Então, a Samaria, os judeus mestiços, o que foi misturado ali, que se casou com outros povos, toda. E também alcançou os lugares mais distantes, os confins das terras. Então, ou seja, alcançou os judeus devotos, os judeus mestiços e os gentios até os confins da terra. Então, se você observar, há uma progressão nisso aí. Jesus estava ensinando isso a eles. Somente pelo poder do Espírito Santo a igreja sairia do comodismo para ir além de suas próprias fronteiras, rompendo barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras linguísticas, somente pelo poder do Espírito Santo. Poder para pregar
até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja ficaria presa entre quatro paredes. Quantos já se sentiu preso entre quatro paredes? O que nós fazemos para pregar o Evangelho? Está limitado ao irmão que está do seu lado? Está limitado à sua família, que às vezes foi criado na igreja? Está limitado ao seu vizinho? Está limitado ao seu trabalho? E olha lá que tem muita gente hoje que nem no trabalho, os colegas de trabalho sabem que ele é cristão. Sem o poder do Espírito Santo, não haveria investimento e nem esforço missionário. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja criará, presta atenção nisso, uma agenda para si mesmo, para apacentar a si mesmo, para discutir os seus próprios assuntos. E assim negligenciará a grande comissão. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a vida dessa igreja. Eu não quero isso para a sua vida. Jamais eu quero imaginar que você está deixando de lado aquilo que Jesus te pediu. Por isso, em conclusão a essa mensagem, eu quero que você dê uma atenção especial a essa oração dos cristãos da igreja primitiva. Cristãos poderosos, que foram muitas vezes mártires. Nós temos a história de Estevão, nós temos a história de Filipe, nós temos a história de Pedro, Mateus, Marcos, João. Muitos foram perseguidos, até mesmo mortos, por causa do Evangelho. E hoje, eu e você temos todas as condições possíveis, boas, confortáveis, e às vezes negligenciamos o pedido de Jesus. Mas para mover corações que estão endurecidos, para mover situações que estão difíceis, Deus nos deu o poder da oração. A igreja, quando ora, as coisas acontecem. Se você conhece a história que antecede esses versículos, versículos 29 ao versículo 31 de Atos capítulo 4, a igreja se prostrou para orar, porque os seus discípulos tinham sido presos, tinham sido arrastados, porque estavam pregando o Evangelho. E a igreja foi para o joelho, e assim elas oraram. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, algumas versões ousadamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra corajosamente. É uma oração poderosa, uma oração que pediu a capacitação, porque entendia de onde vinha a origem desse poder para capacitar. É uma oração que pediu para capacitar aqueles que iriam pregar o Evangelho, que iam levar, que iriam ser testemunhas do Evangelho. E também é uma oração que nos mostra que pode chegar até aquele mais necessitado. E a pergunta que fica no meu coração: qual tem sido a nossa atitude? Que tipo de poder estamos interessados? O poder do Espírito Santo é limitado a uma força, não é limitado a uma força superior. Ele é o super poderoso. Tal poder envolve coragem, ousadia. Os discípulos precisavam de todas essas qualidades e não é diferente para nós hoje. Nós hoje também precisamos dessas qualidades. Precisamos de sermos corajosos, precisamos de ser audaciosos. Mas agora nós aprendemos com Jesus como podemos ter esse poder. Precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. E só assim seremos uma igreja que move no poder do Espírito. Pastor, como que você aplicaria isso? Como podemos ter esse poder hoje? Como ser mais corajosos? Como ser mais audaciosos? Assim como os discípulos precisaram orar como igreja. E eu vou confessar algo para vocês.
Na última vez que tivemos a semana de oração, e a gente que está no meio da congregação, muita gente comenta, muita gente conversa. Uma das reivindicações foi a oração em português, a oração em inglês, e fizemos essa mudança. Mas muitos falaram assim, mas é uma oração onde a gente não tem oportunidade, a gente é parado. É porque existe uma organização, existe um momento com você, existe um momento como igreja, mas a oração como igreja. Aí eu estava ali quieto no banco e eu senti algo no meu coração. E desculpa pela ilustração, mas eu estou sendo sincero. Veio aquela explicação no meu coração. Imagine uma pessoa que tem que ser fuzilada. Desculpe, é pesado. Ser fuzilada. Se você colocar um atirador só para matar aquela pessoa no pelotão de fuzilamento, ela talvez vai receber aquele tiro de raspão, de lado, talvez morre, talvez não morre. Mas quando você quer precisão, quando você quer eficácia, aí está ali a pessoa para receber os balaços. Aí coloca aqui 10. Nos 10 cada um dá um tiro. É fatal. Não vai ter chance. Então, se a igreja quer ver poder de Deus, se a igreja quer ver mover de Deus, tem que estar reunida, tem que ser juntos, temos que ser como irmãos, para orarmos e declararmos, porque aí vai ser fatal. Deus vai vir com poder sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja. Amém? Você crê nisso? Fique de pé neste momento. Eu quero declarar esse poder sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste agora, eu preciso da sua atenção. Eu sei que você está em casa por N razões, devido a essa situação do Covid, mas eu preciso que você entenda que antes de você navegar e se mover por qualquer movimento, você precisa entender essas 3 verdades que Jesus nos chama a atenção. Você precisa entender a origem, você precisa entender o propósito e você precisa entender a extensão desse poder, para que você seja usado de uma maneira plena pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Para adquirir esse poder, você precisa orar para receber esse poder e ousadia do Espírito Santo, a origem. Para receber esse poder, você precisa buscar oportunidades para falar a respeito do Espírito Santo. E você precisa entender que a rejeição, que os desconfortos, as situações difíceis, não são necessariamente perseguições. Faz parte do ID de Jesus. Fique firme, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que você seja capacitado a ser uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo e cumpra essa obra da maneira mais forte possível, porque ela fará a diferença na vida de uma pessoa. Que Deus nos abençoe a todos e que você, se você precisar entrar em contato conosco, o nosso e-mail é info@mpchurch.us. Entre em contato conosco se você precisar de algo, será um prazer contribuir com a sua vida para fazer a diferença na vida da sua igreja, na vida da sua família ou até mesmo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Feche seus olhos. Pai querido, glorioso Deus.